Como que você vê essa vinda do Gabigol aqui para o futebol mineiro? E o futebol mineiro vai ter uma visibilidade ainda maior, né? Tendo Hulk de um lado e Gabigol do outro. Claro, eu acho que o futebol mineiro ganha muito, né, com a chegada do Gabigol, claro. É um centroavante que já mostrou, né, Mike? Muita qualidade, né? Eu acho realmente isso importante. Agora, a SAF já mostra, já sinaliza já há algum tempo, desde a chegada do Alexandre Matos como diretor e agora como CEO, né? Que vai fazer investimento forte, diferentemente do que vinha ser na gestão do Ronaldo, vai recolocar o Cruzeiro, a ideia é recolocar o Cruzeiro para brigar lá em cima por títulos e tudo mais, né? E eu acho que isso acaba, como quem diz, valorizando muito essa rivalidade estadual, né? Sem dúvida alguma. Porque um puxa o outro, né? Acaba puxando o outro. Opa, o fulano contratou isso. Eu também vou fazer um esforço aqui para contratar alguém de peso. Exatamente. E tem isso também, acaba né? tendo essa competição e à medida que um rival vai bem, existe uma cobrança também para que você não fique para trás em relação a isso, né? Então o Cruzeiro vem realmente muito forte no mercado, já tinha agido muito bem nessa última janela aí, Sim. Né? Alguns jogadores deram certo, outros nem tanto, né? A chegada do Diniz, ao meu sentir, foi prematura com a saída do Seabra. Enfim, fato é que o Cruzeiro vai se acertando e já pensando na temporada 2025, né, Eugênio? Essa é uma avaliação de um atleticano, né? Podemos dizer assim, é um atleticano analisando uma contratação gigantesca de um rival. Olhar de forma mais ampla, né, Bolivar? Claro. Que às vezes o torcedor fica muito assim, nossa, contratou o Gabigol e agora o que será? Pô, isso é bom pra rivalidade, pra essa disputa. Eu acho que acelera ainda mais o Atlético com o pensamento de buscar também manter grandes nomes. O Atlético já é um time cheio de grandes jogadores. E com a chegada do Gabigol aqui, pode ser que dá uma mexida ainda mais aí nos cofres da SAF atleticana. Você vê dessa forma? Eu acho, é essa competitividade, né? Ninguém quer ficar para trás, né? E o Cruzeiro, como eu disse, vem investindo e vem mostrando que vem firme aí para qualificar ainda mais o elenco do Cruzeiro. Ô, Valuzão, a torcida, a reportagem que a gente mostrou do Gabriel, mostrando a repercussão da notícia do Gabigol vir para o Cruzeiro na próxima temporada. E para os torcedores cruzeirenses foi uma unanimidade. Eu vou alinhar mais ou menos o que eu bati o papo aqui com o Mike agora. Você que trabalha diretamente com torcedores do Cruzeiro, como que tem sido essa repercussão? Como que você tem recebido o nosso filtro, que às vezes é o termômetro também, que é a rede social? Como que você tem avaliado isso? Lembrando só, boa tarde mais uma vez, é sempre bom, com todo o cuidado e respeito até pelos colegas que já noticiaram que o Gabigol será jogador do Cruzeiro. É importante salientar que ainda não há a tinta no papel. As coisas estão evoluindo, então o Gabigol é um jogador em potencial para chegar ao Cruzeiro em 2025. Eu, pelo menos, trato dessa forma, porque até que as coisas estejam devidamente assinadas, não vou tratá-lo como jogador do Cruzeiro. Não chega a ser uma unanimidade, mas eu estou muito com o que disse o Mike. Acho que posso dizer sim que a maioria do torcedor cruzeirense, à minha volta pelo menos, tem enxergado com bons olhos. É um jogador que não fez uma grande temporada no Flamengo, mas até na sua não grande temporada no Flamengo, ele ainda foi capaz de ser decisivo na final da Copa do Brasil. Eu acho que é pelo histórico. Quando você se sujeita a trazer um jogador feito o Gabigol, você está comprando não só o que ele entrega em campo. Não tem como você comprar o atleta e o ser humano ficar à parte. Não, você está comprando também. É um jogador que teve um ano polêmico na parte extra-campo, vestiu a camisa do Corinthians, aquele episódio do doping. Então, o Gabigol, para onde quer que ele vá, no caso que a gente está tratando com a possibilidade de ser o Cruzeiro, ele precisa de um resgate na própria carreira, para voltar a fazer aquilo que fez desde 17 no Santos. Se vocês puxarem aí, o Gabigol tem entregue muitos gols, 17, 18, aí 19, ele vai para o Flamengo, 20, 21, 22, 23, esse ano ele está dando uma quebra. Esse ano ele provavelmente não, esse ano ele não vai entrar na casa dos 20 gols, mas esses anos todos que eu estou falando, é um cara que está acostumado a entregar gols nessa casa de 20
e também gols super decisivos. Eu acho que para onde quer que ele vá, repito, aqui a gente está tratando do Cruzeiro, o Gabigol também tem que ter em mente que precisa de voltar ao seu melhor estágio no que diz respeito à parte técnica, física, enfim, voltar a ser realmente um dos jogadores mais falados no futebol brasileiro. Lembrando que, como você bem citou aí, Valu, o Gabigol ele ficou afastado em alguns jogos por causa dessa punição que ele teve, né, por causa da análise do doping, e também pelas questões que ele teve pessoais com o Tite. O Tite era uma situação declarada, aberta, que ele não tinha uma boa relação ali com o Tite e acabou não tendo minutagens na atual temporada. Ô Thiago, eu acredito que ontem para você tenha sido um dia mais movimentado, com todas as informações, com tudo que vinha chegando. Tem algo novo nessa situação, nas conversas? Como que você tem analisado e apurado não só a questão do Gabigol, mas a possibilidade também do Arias? Teve mais alguma faísquinha nessa história? O que você pode passar pra gente? Eu não lembro o que eu falei aqui ontem, eu não lembro nem o que eu comi hoje de manhã. Eu tenho uma péssima memória às vezes. Mas pode atualizar, é a audiência rotativa. O que eu tenho de atualização em relação ao Arias o Arias topa vir para o Cruzeiro. O próprio Arias já disse isso à diretoria, mas hoje o Fluminense não quer negociar. Em relação ao Gabigol, eu tenho a mesma informação que o Valu, que ainda não foi assinado o contrato ou o pré-contrato do Gabigol com o Cruzeiro, mas que o Gabigol já deu um sinal positivo para vir. E o Cruzeiro não vai anunciar, justamente pelo que o Gabriel falou no VT, para evitar que haja um novo caso como aconteceu com o Dudu no meio do ano. Quando o Cruzeiro confirma que já tinha um pré-acordo com o Dudu, e naquela ocasião o Dudu recua. Então o receio do Cruzeiro é justamente esse. Só que hoje está tudo muito bem amarrado para que ele venha, fique 4 anos no Cruzeiro, tenha um salário, luvas e direito de imagem que vai transformá-lo no segundo jogador mais bem pago do Brasil. Então uma negociação bem complexa, mas que tende a ter um final feliz de fato. Só de curiosidade, quem é o primeiro jogador mais bem pago? Memphis Depay, 3 milhões de reais por mês. Então o Gabriel seria o segundo jogador mais bem pago do... Ele tem um salário semelhante ao que o Dudu. Salário assim, remuneração. Total, salário, né? imagem e luvas. Isso. Semelhante ao que o Dudu teria aqui, que é 2 milhões e meio. Que é mensal, né? É mensal. Mas é só importante frisar, quando você paga luvas para um jogador que está livre de contrato, você está comprando os direitos econômicos dele, na mão do próprio jogador, porque ele passa a ser dono dos direitos econômicos. Então, quando o clube compra os direitos econômicos de um cara igual o Gabigol, que é um centroavante, 28 anos, eu estava vendo um levantamento recente, eu não lembro de quem fez esse levantamento, mas era o segundo maior artilheiro do século no futebol brasileiro. Atrás só do Fred. É muita coisa. Então, assim, você para olhar e fala assim, peraí, tô levando um jogador que é artilheiro, decisivo. Chegou a fazer 42 ou 46 gols num ano pelo Flamengo. Foi 2019. Isso. 2019. Foi artilheiro do ano em 2019, artilheiro do ano em 2022, artilheiro do ano em 2020. Tiagão, fez 16 gols em 17 finais com a camisa do Flamengo. 160 gols em 303 jogos, com mais 43 assistências. Esse número que o Bolivar trouxe, ele é impressionante. Repete Mostra o quanto ele é decisivo, Isso, né? repete novo. 16 gols em 17 finais com a camisa do Flamengo. E 160 gols em 303 jogos. Mais 43 assistências. Quer dizer, dos 303 jogos com a camisa do Flamengo, ele participou de 203 em 203 jogos ele participou dos gols. São números ou fazendo ou construindo. São números impressionantes. E eles se tornam ainda mais impressionantes quando você... vamos fazer só um recortezinho. 16 gols em 17 finais. E é importante isso que o Thiago falou, que quando o Flamengo comprou ele da Inter de Milão, foram 17 milhões e meio de euros. Né? Que a Inter fez um jogo duríssimo, o Internacional de Porto Alegre estava na parada, então o Flamengo realmente, além do contrato amarrado da questão salarial, teve que pagar esse valor só, digamos assim, para que ele pudesse ser liberado pela Inter de Milão. E valeu a pena. Uma conta básica, que vamos supor que o Gabigol mantivesse o salário dele hoje no Flamengo, que é R$1,5 milhão. Eu vi alguém falando isso, acho que foi o Globo que deu isso. Ele tem R$1,5 milhão no Flamengo. Então, vamos botar aí que seria 1 milhão o valor adicional que o Cruzeiro pagaria de luvas. Se você faz isso por 4 anos, são 48 meses, seria como pagar mais ou menos algo próximo de 48 milhões, 50 milhões de reais no Gabigol para ter os direitos econômicos dele. Isso é uma suposição. Suposição, uma conjectura que a gente está fazendo para tentar entender
o quão valioso é ter o Gabigol. Se 48 milhões, daria menos de 10 milhões de dólares. Você contratar um cara que é o artilheiro do século no futebol brasileiro, 16 gols em 17 finais. Um cara que você falou... 160 gols em 303 jogos, mais 43 assistências. Um cara que tem esses números, Com 28 e o poder anos. de Com 28 decisão anos. dele, cara, é barato. É barato. Cara, é contratar cara perna de pau que não joga bola. Aqui, agora uma discussão ampla aqui agora. Com essa dupla hipotética, é uma dupla hipotética, que ela ainda não está fechada, mas o Cruzeiro busca Arias e busca Gabigol. Já te pergunto, Mike, seria a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro? Eu acho que estaria no patamar ali da top 3, né? Porque eu acho que não dá para excluir o Paulinho e o Hulk de forma alguma, né? O próprio Pedro lá e o Arrascaeta, né? Tem algumas boas duplas, mas eu acho que estaria no mesmo patamar. E aí, Bolivar, como que você discute essa possível dupla aí? Você também tá com o Mike? Coloca O Mike colocou entre as muito três, bem, ele né? lembrar o Hulk A e o melhor Paulinho. dupla de ataque do futebol brasileiro em 2023 foi Paulinho e Hulk, né? Mas é claro, se o John Arias chegar também, né, vindo do Fluminense, parece que existe uma vontade para que o Arias não fique no futebol brasileiro. Mas caso o Alexandre é muito habilidoso em relação a isso, consiga costurar essa vinda do Arias, sem dúvida alguma, John Arias e Gabigol passa a ser, sem dúvida, uma dupla de ataque de muito respeito e de muito potencial no futebol brasileiro. E municiados pelo Matheus Pereira, né? Exatamente. Que é um expert na assistência, né? Se levar isso para fazer um tridente, né? Um tridente seria uma dupla, um trio infernal. Valor, você quer dar alguma opinião em cima dessas possibilidades aí? Não, Como que assim, você vê? É claro, que a gente trabalhando com hipóteses, claro, tá? é que eu enxergo até o Arias mais como um meia direita, né? Bem antiga, assim. Ele cobre muito aquela faixa do lado direito do campo, faz também o lado esquerdo muito bem, mas onde ele realmente arrebenta os marcadores, jogando pelo lado direito, desarmando. Então, eu vejo ele mais como um meia pelo lado direito. E eu sempre gosto, né? Eu vou seguir aqui da maneira que o telespectador que acompanha. Eu acho que no papel, às vezes, as coisas são muito legais, mas aí a gente já está falando de duplas que se provaram em campo, né? O próprio Memphis Depay e o Yuri Alberto, neste começo, tem mostrado muito entrosamento. O Paulinho e o Hulk já são, digamos, uma dupla consolidada. Acho que tem potencial para, caso venham a jogar juntos no Cruzeiro, fazerem uma grande dupla. Tem potencial, mas isso aí tem muitas variáveis que o futebol pode apresentar. Ô Comini, fala comigo. A gente tem uma sonora do Lucas Silva, não é isso? Isso, vamos ouvir essa sonora aí, por favor? Do Diniz falando a respeito do Lucas Silva. Por favor, coloca aí pra gente. O Lucas Romero e o Lucas Silva fizeram uma dupla interessante. Assim, o que a gente não pode porque hoje o jogo fluiu por inúmeros fatores. E se ela tivesse jogado, o time também teria jogado bem, como jogou bem lá contra o Lanús, o jogo lá da Argentina. Então a gente não pode assim achar que tem uma coisa só que determinou a equipe jogar bem. Então eu fiquei contente com o Lucas, é um jogador que eu conheço há muito tempo, jogar contra ele várias vezes, um jogador que eu admiro, que eu gosto, e acho que ele tem as características que tem a ver com aquilo que eu penso sobre futebol. Um jogador inteligente, que sabe, você fala uma vez e pronto, não precisa falar a segunda. Jogador diferenciado, identificado com a torcida, e eu fiquei muito contente de poder a torcida ver uma prata da casa, com tanta história no clube, jogar bem de novo com a camisa do Cruzeiro. Ô Mike, eu queria ver com você uma situação. O Lucas Silva, em determinado momento da temporada, ele parecia assim, vai cumprir o restante do contrato dele aqui e logo tá indo embora. A boa partida que fez diante do Criciúma e o elogio que recebeu do Diniz, que está acompanhando, que está fazendo os treinamentos, que está o tempo todo ali com ele, que colocou essa entrevista e os detalhes dessa entrevista, passa para a gente que não acompanha o treinamento que o Diniz gosta do que ele apresenta. Você vê possibilidade do Lucas ainda se manter no Cruzeiro para a próxima temporada? Esse jogo deu um alento para um jogador que é tão respeitado pela torcida por tudo que ele já representou na história do clube?
Ô, Eltinho, então, eu acho o Diniz um pouquinho ensaboado nas respostas às vezes, sabe? Assim, bastante ensaboado, né? Porque ele fala que gosta do Lucas Silva, elogia, rasga elogio, só que esse só foi o primeiro jogo do Lucas Silva como titular com ele, com o time principal, né? Porque ele jogou contra o Atlético Paranaense, mas aquele time todo reserva. E antes disso, ele tinha entrado 1 minuto aí em outro jogo. Então, assim, ele não vinha tendo chance com o Diniz, né? Então, assim, é um pouco, de certa forma, incoerente, assim, falar que gosta tanto do jogador, sendo que ele não vinha jogando. Mas, quando ele jogou, né, tanto contra o Flamengo, ele entrou no finalzinho ali, e agora, ele foi bem. Acho muito interessante um ponto que o Diniz trouxe, que não é o Lucas Silva ou a saída do Wallace que resolve se o time joga bem ou mal. Acho que seria muito fácil, né? Seria colocar o Lucas Silva ou tirar o Wallace e resolver os problemas. É todo um conjunto de fatores. Mas eu senti que o Lucas Silva realmente encaixou melhor nessa proposta do Cruzeiro. Porque quando o Cruzeiro estava jogando com o Wallace, eu sentia que era muito assim. O Wallace roubava umas bolas, ele rouba a bola, aí só que ele não consegue manter tanto essa posse, às vezes erra uns passes e não dá tanta dinâmica. E os outros jogadores do Cruzeiro, Matheus Pereira, Matheus Henrique, são jogadores também de assim, com um viés ofensivo grande, né? Então eles pegam a bola, querem partir. E aí eu tava sentindo muito um ping-pong nos jogos do Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro ia, aí atacava, o adversário atacava e ficava esse ping-pong. Com o Lucas Silva, eu senti que o Cruzeiro conseguiu dar uma segurada, sabe? A bola veio, ele para, respira, toca, faz um bom passe, abre o jogo. Então eu achei que estava faltando essa cadência no time do Cruzeiro. Então realmente achei interessante e é uma nova característica, né? Sobre o ano que vem, assim, tem que ver vários fatores, porque eu acredito que ele não vai ser titular. Então, ele vai querer ficar também no time que ele não vai jogar? Ele ama tanto o Cruzeiro a ponto de querer continuar no time e seguir parte desse processo, que pode acontecer. Ou não, ou ele vai querer jogar, vai querer participar mais, né? Eu acho que se ele estiver disposto a ficar e talvez não jogar tanto, é bom ter ele no time, porque é um cara que é histórico no clube, cria da toca, ele ama muito o Cruzeiro, ele tem um sentimento muito forte pelo Cruzeiro, é notório quando ele fala do Cruzeiro, o olho dele até brilha, assim, falando do Cruzeiro. Então eu acho que seria interessante, mas tem que ver se ele vai aceitar eventualmente ser um reserva. E é uma liderança muito positiva. É um profissional que eu posso falar, porque além de ser muito identificado com o Cruzeiro, eu tive a oportunidade de visitá-lo lá em Marseille. Ele tinha sido vendido para o Real Madrid e eu tive visitando alguns centros de treinamento. Tive no Paris Saint-Germain com o Maxwell, tive com o Gemerson na época do Mônaco e tive visitando o Lucas Silva lá no Marseille. Né, no Olympique de Marseille, que apesar de não ter investimento, né, potencial financeiro que tem o Paris Saint-Germain, o Olympique de Marseille, sem dúvida alguma, é o time de torcida mais parecida com as nossas torcidas brasileiras. Campeão da Europa, esfrega isso na cara do PSG. Exatamente. Né? É o único lá da França, Estive, inclusive, no Velodrome, que é um estádio emblemático para acompanhar um jogo do Marseille pela Copa UEFA, né? Então, eu estive lá com o Lucas Silva e posso afiançar aqui o profissionalismo, a seriedade, a ligação e a identificação com o Cruzeiro. Então, eu acho que isso também tem que ser sempre levado em consideração. Ele tem uma história muito importante dentro do clube e tem um potencial, que todos sabemos, um talento também muito grande. O contrato dele termina ao fim do ano. Não, vai renovar. Então, peraí. Obrigação de renovar. Então, peraí. Termina no final do ano, é isso? Isso, termina agora em 2024. 24. Mas tem obrigação de renovar por mais um ano, até dezembro de 2025, por causa de meta. Ele tinha que completar, acho que 30 jogos. Salvo engano, 30 jogos. Entendi. Então vai ser renovado. Por tudo isso que já foi dito aqui, aí eu pergunto para vocês. Ele é um cara que pode ser útil dentro do grupo? É um cara que pode ser diferente? Ter ele nessa nova etapa que o Cruzeiro vai buscar? Você já falou ontem que o Cruzeiro vai contratar para todas as posições. Já tem o Christian, que foi contratado, que é volante. Como que vocês estão vendo isso? Você sabe que... Desculpa, Valorzinho. Não, fica à vontade. Tomar a frente. Não. Fui pro ordem alfabética. Você sabe que a situação do Lucas Silva é engraçada, que é aquele caso do tira casaco, põe casaco. Põe casaco. Toda vez eu olho pro Lucas Silva e falo assim, não dá mais agora. Aí ele vai e faz o jogo que ele fez sábado. Aí você pode dar. Eu coloco o casaco de novo. Porque depois do jogo de sábado, a minha dupla vira Romero e Lucas Silva. Cara, o Wallace é o cara que eu mais gosto. Eu falei aqui nesse programa que quando o Wallace chegasse, o Romero tinha que sentar. E o Mateuzinho um pouco à frente, é isso? Isso. O Matheus Henrique, cara. É incontestável. É o De Bruyne das Américas. Isso. Tá jogando bola pra cacete. Demais, joga muito. Mas o Lucas Silva é um cara que, quando ele entrou no jogo de sábado, eu olhei e falei, cara, não gostei. Pra mim não tá bom, eu não queria o Lucas Silva, acho que não dá.
E aí, quando entra o Lucas Silva, eu tava trabalhando no jogo, eu tava no Mineirão, eu começo a assistir ao jogo, eu falei, cara, o meu meio-campo hoje seria o Romero e o Lucas Silva, porque o Wallace, quando ele chegou, eu falei, ele vai ser titular no lugar do Romero, não tem discussão, ele é craque, joga pra cacete. Eu lembro dele no Grêmio, eu vi em alguns jogos na Udinese, poucos, não vi muitos, mas eu vi em alguns jogos na Udinese, vi na seleção olímpica, campeão olímpico, Wallace. Então eu parei e falei, cara, não, o Romero vai sentar. Só que por tudo que a gente viu, desde a chegada dele até agora, O campo mostrou, né, o Tchê? Romero tem que ser titular e o Wallace tem que sentar. E aí eu, Thiago, entraria com o Romero e com o Lucas Silva. Hoje a minha dupla de volantes é essa. Cara, o recorte mais recente é do Lucas Silva comendo a bola. Ah, mas é o Criciúma, Thiago. Dane-se. Os caras não estavam comendo a bola contra ninguém. Contra ninguém. Ninguém. E no jogo contra o Criciúma foram bem. Então eu não posso ser contrário ao que o campo nos mostra, ao que a bola entrega pra gente. Ela nos entrega que hoje a dupla de volantes titular tem que ser Romero e Lucas Silva. Por favor, pessoal, salva esse recorte do Thiago aí, hein? O campo prova, o campo mostra. O campo mostra. E Valor, a gente já brigou com esse menino por causa de campo prova, hein? Nossa senhora. Essa a do Wallace mesmo. Eu quase que eu te abracei, cara. Quantas vezes eu falei? a frase, eu quase que eu te abracei. Quantas vezes eu falei que o Wallace tinha que ser reserva, tinha que ser titular no lugar do Romero? Várias. Várias, então. Desde o momento que o nome dele foi anunciado. Anunciado não, especulou, já falei, tira o Romero. Tira o Romero e bota o Wallace. Assim, Só que eu não tenho problema em falar que eu tô errado. eu acho que o Quase que tinha Lucas um abraço. Silva fez um bom jogo. Eu não acho que ele fez esse jogo. Eu respeito quem acha que ele fez um jogo extraordinário no sábado. Acho que ele fez um bom jogo, até mudando um pouco a característica do que ele gosta muitas vezes, de conduzir muito a bola. Ele tentou realmente passar a bola de primeiro, ou então domina e passa. E tem um fator que eu acho que é o fator, assim, o Diniz falou que, de fato, não podemos dizer da boa atuação do Cruzeiro, colocar somente em uma conta. Mas, para mim, eu tenho o direito de fazer essa análise, tem uma conta que é gigantesca para o fato do Cruzeiro ter atuado bem diante do Criciúma. O Lucas Romero é o jogador do meio-campo que mais entende, neste começo de trabalho do Diniz, o que o Diniz pretende com relação à dinâmica do jogo. Até mais do que o Matheus Pereira e o Matheus Henrique, Valu, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. E o Lucas Romero, hoje, o Wallace, hoje, repito, não quer dizer que a contratação deu errado do Wallace, o Wallace não sabe jogar futebol, não é isso. Neste momento da temporada, o Wallace não consegue fazer, na minha opinião, o que o Romero faz na construção do jogo, na participação do jogo quando o Cruzeiro está posicionado no campo de ataque, e isso acabou fazendo com que o Lucas Silva se sentisse à vontade e o Matheus Henrique trocasse muito de posição com o Matheus Pereira, inclusive os melhores momentos do Cruzeiro nessa temporada, treinado pelo Fernando Seabra, tinha uma formatação de meio campo muito parecida com essa atual. Então acho que hoje o Romero é indispensável jogando de primeiro volante, como jogou no sábado. Mike, você queria falar? Rapidinho, só porque você falou do Romero, desse entendimento dele, né, Valu? E ele falou no pós-jogo ali contra o Criciúma que ele saiu de campo com vontade de chorar, se sentindo emocionado. Porque ele estava sentindo tanto essa questão do Cruzeiro não conseguir vencer. E ele falou que o desejo do elenco é de respaldar o Diniz em campo. Para acabar com essas críticas, essas coisas de que tá rachado, né? E aí ele falou que ficou emocionado com isso, teve esse sentimento. Que legal. Né? Bem legal mesmo, né? Mostra também a entrega do jogador e da vontade de fazer dar certo. Observado atentamente por Diniz, o lateral de apenas 16 anos do Cruzeiro, Cauã Prates, está agora se juntando à seleção brasileira sub-20. Considerado uma das maiores promessas da base da Raposa, o jogador nascido em 2008 em Montanha, Espírito Santo, assinou seu primeiro contrato profissional recentemente. Com passagens pelas categorias sub-17 e sub-20 do clube, ele chamou a atenção das comissões técnicas e chegou a treinar com o time principal. Apesar da forte concorrência, especialmente na posição de lateral esquerdo, Cauã tem mostrado potencial e despertado interesse no cenário nacional. No entanto, terá que continuar se destacando nas categorias de base para conquistar seu espaço no time profissional. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!